Artrite e artrose, será que você vai conviver com a dor para sempre? É o que nós vamos descobrir agora no Santa Clara Responde. Olá, meu nome é Veridiana Daia e no Santa Clara Responde de julho nós vamos conversar sobre duas doenças que afetam e preocupam as pessoas: artrite e artrose. E para falar com a gente e trazer informações que você pode confiar, nós convidamos 3 especialistas no assunto. E lembrando que por mais que algumas doenças façam parte do desgaste natural e do envelhecimento, hábitos saudáveis, prática de atividades físicas podem contribuir na sua qualidade de vida. E aqui conosco no Santa Clara Responde, nós recebemos os médicos Fernando Gasparim, que é reumatologista, o Dr. Fernando Mataracete, que é geriatra, e o Dr. Douglas Nunes de Oliveira, que é ortopedista e traumatologista. Sejam bem-vindos ao Santa Clara Responde, doutores. Obrigado. E para começar, doutor Fernando Gasparim, eu quero te fazer uma pergunta para que todo mundo que está assistindo possa saber quais são as diferenças entre essas doenças, né? Entre artrite e artrose. Bom, Veridiana, é difícil generalizar, principalmente no caso da artrite, porque existem mais de 100 tipos de artrite. Mas vamos pensar na mais comum, que é a artrite reumatoide. A artrite é um processo inflamatório da articulação, ao passo que a artrose é um processo degenerativo. Ambas causam dor, mas uma coisa que ajuda a gente a diferenciar na prática e para os pacientes que estão ouvindo a gente, é que a artrite geralmente tem um ritmo inflamatório da dor. O paciente sente piora da dor quando ele está de repouso, né? Principalmente à noite e quando acorda de manhã. Já a artrose, o paciente tem a dor que a gente chama de ritmo mecânico. Ele tem dor mais durante o dia, quando ele está usando a articulação. Entendi, ficou claro. Eu vou aproveitar então que a gente está falando de como é que as doenças, né, as diferenças e como é que elas se apresentam, para perguntar para o Dr. Douglas, né, quais são os principais sintomas, principalmente da artrose. A artrose, o paciente vai sentir mais um quadro doloroso na articulação acometida, com um quadro de crepitação, que é barulho, um ringir da articulação, e eventualmente em casos mais avançados, às vezes um edema, acúmulo de líquido dentro da articulação. Então sempre nas articulações, a artrose. Isso, sempre são dores articulares. Tá. Doutor Fernando Matari, existe alguma faixa de idade assim, mais comum para aparecer essas doenças? Sim, as artrites, né, como o Dr. Fernando Gasparim comentou, relacionadas às doenças, né, sejam elas inflamatórias ou outras causas, elas podem acontecer nas pessoas mais jovens com uma frequência maior. Mas a artrite reumatoide também acontece em idosos. Já a artrose, né, ela é preponderantemente uma doença do idoso, porque uma das causas da artrose está relacionado ao desgaste, ao fator mecânico. Então, quanto mais anos de vida, mais utilizou aquela articulação, os sintomas tendem a se manifestar. Então, as pessoas acima de 65 anos são as que mais apresentam artrose. Né? Entendi. Doutor Fernando Gasparim, o que pode causar essas duas doenças? Vamos dividir mais uma vez, né, pensando nas artrites, né, como são vários tipos. Falando da artrite reumatoide, a gente ainda não existe uma causa definida. A teoria mais aceita é que a pessoa tem uma predisposição genética e frente a algum fator externo, uma infecção, um estresse, um trauma, essa pessoa vem a desenvolver a doença. Uma outra artrite que tem mais relação com a alimentação, por exemplo, uma artrite por cristais, a gota. Essa a gente sabe que uma alimentação copiosa, bebida alcoólica, carne vermelha, frutos do mar, pode causar uma crise de artrite nesses pacientes. Em relação à artrose, ela é multifatorial, tem causas genéticas, hormonais, mas o fator de risco mais comum para a artrose é a idade. Nossa, doutor, o que me leva a te perguntar aquela pergunta assim que não quer calar, né? Existe cura para essa doença? A gente vai parar de sentir dor? Então, como é um processo degenerativo, né, de desgaste da articulação, a gente não tem mecanismos para fazer crescer cartilagem de novo, mas a gente tem medicações e métodos para poder aliviar a dor e gerar uma qualidade de vida. A gente tem medicações via oral, infiltrações, fisioterapia e o mais importante também, que é manter hábitos de vida saudáveis, de fortalecimento, atividades físicas e manter um peso adequado.
Então, existe tratamento, não existe cura. Isso, existe um tratamento que permite ter qualidade de vida boa sem dor. Obrigada, doutor Douglas. Doutor Fernando Matar, exercícios na terceira idade pode ajudar? Sem dúvida. Acho que essa resposta a gente pode unificar tanto para artrite quanto para artrose, né? Logicamente que num momento agudo de uma inflamação, o objetivo é que a gente consiga tirar a dor e devolver uma qualidade de vida com dignidade para aquela pessoa, né? Como o Dr. Douglas disse, existem várias terapias e isso precisa ser pactuado, e uma das coisas que auxilia muito é a questão da informação, explicar por onde nós vamos caminhar para trazer aquele alívio. E o segundo passo, que talvez seja mais importante ainda do que esse alívio inicial, são os exercícios, né? Toda vez que você tem, seja uma degeneração, seja um processo inflamatório, existe uma tendência a não se movimentar. E explicando especificamente do idoso, o idoso que não se movimenta perde músculo. E se perde músculo, começam as outras complicações. Piora das dores por um desbalanço do organismo, quedas com risco de fratura, perda de qualidade de vida. Então é fundamental que essa atividade física faça parte do plano de recuperação. Lógico que ela tem que ser muito individualizada. Se eu tenho alguém com artrose em uma determinada articulação, eu preciso olhar para aquilo com cuidado para o quadro não piorar com as atividades que eu vou recomendar. Só um dado importante também sobre essa questão do exercício e da perda de peso. Tem trabalhos que mostram que 10% de perda de peso em pacientes com artrose de joelho aliviam 50% da dor desse paciente. Que interessante. Então, o exercício ele é fundamental para a estabilização, manutenção da funcionalidade e até também no controle da dor. Nossa, eu ia te fazer uma pergunta aqui relacionada ao exercício físico. Vai ajudar, a musculatura vai ajudar aquela região, né, que está deficitária, vamos dizer assim, né? Sem dúvida, é até interessante, assim, porque a gente pensa, poxa, a artrose não pode pôr carga, e como é que depois você me recomenda exercício? Sim. É porque a nossa cartilagem, se a gente coloca carga 24 horas por dia em cima dela, ela responde com degeneração. Certo. Agora, se a gente consegue que essa carga seja balanceada, com uma musculatura equilibrada, sem lesar aquela articulação, o efeito é o contrário, é de estimular uma cartilagem mais saudável. Perfeito, e com isso se alivia as dores, né? Com certeza. Perfeito. E agora, para terminar, uma pergunta para todos vocês. Doutores, o que podemos fazer para prevenir o surgimento da artrite e da artrose? Vou começar por você, Fernando Gasparini. Bom, agradecendo já as palavras do Dr. Fernando Matar, acho que ele falou tudo praticamente, né? É mudança de hábito de vida, né? Atividade física regular, no caso específico de algumas artroses, a gente sabe que o mais importante de tudo é o tratamento não medicamentoso. Por exemplo, na artrose de joelho, que é a mais comum, artrose periférica, aqueles pacientes que estão acima do peso. Perder peso e fortalecer a musculatura do quadríceps é o melhor tratamento existente até hoje. Até melhor mesmo do que medicações. Entendi. Dr. Douglas. Então, falando de prevenção, né, então a gente tem que ter sempre hábitos de vida saudáveis. Alimentação balanceada, fazer atividade física e controle do peso. Esses são os 3 pilares para você, desde mais novo, não chegar a ter uma artrose na velhice e chegar saudável e evitar de ter esses problemas. Dr. Fernando Matar. Além do que os 2 amigos comentaram, eu acho assim que gostaria de tocar num outro ponto, que é, primeiro, não negligenciar um sintoma. Então, quando a gente tem uma dor, às vezes a gente tem medo de investigar, de procurar o que é, mas é muito importante que a gente o faça o quanto antes, porque nessas horas é que as nossas intervenções são mais eficazes. E outra coisa importante, às vezes a gente vive com aquele medo de ser algo que a gente tema, e quando a gente vai ao médico, investiga e tem um nome, sempre a informação direta, com um plano de tratamento, traz confiança e segurança para a gente seguir em frente e traçar os objetivos a curto prazo. Objetivos a longo prazo, que a gente não vislumbra um caminho, a gente nunca consegue alcançá-los. Muito obrigada, doutores. Eu agradeço em nome do Santa Clara vocês terem vindo fazer esse programa com a gente. Eu tenho certeza que as informações que vocês passaram aqui vão contribuir muito para melhorar a qualidade de vida das pessoas que convivem com essas 2 doenças. E se você conhece pessoas que sofrem com dores de artrite e artrose, compartilhe essa informação e ajude-as a se cuidar bem. Afinal, informação de qualidade faz diferença sim.
E se você ficou com alguma dúvida, deixa a gente saber, coloque aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você fica sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Ah, e acompanhe a gente também pelas nossas outras redes sociais. Até a próxima!